Pronto, meus irmãos, nós estamos estudando ainda o capítulo 3, os dispensacionalismos e o reino de Deus. E julgamos necessário nós verificarmos algumas coisas desde o início, nós temos trabalhado com algumas abordagens. E esta abordagem que queremos trazer hoje, ela é especialmente do dispensacionalismo progressivo, mas o aliancismo também usa, é uma chave hermenêutica, chamada já e ainda não. Pode passar o primeiro slide aí, Márcio. Então, não, não é esse, não. Eu mandei esse, foi Márcio. Então, volta para o anterior, Márcio. Pronto. Pequeno erro aí, mas vamos corrigir. Pode botar o slide da semana passada, Márcio. Eu coloquei, desculpa aos irmãos do Escatom, que eu coloquei os slides, esse ainda é futuro. É o slide de texto. Acho que o Márcio está tão aí aficionado pelos textos que ele já botou logo ali, para texto, pastor. Ô, pastor Evaldo, eu fiquei animado, rapaz, quando eu vi lá o seu slide que tinha os textos, né, que a gente tratamos. Vamos ter muitos textos para analisar. Pronto, é isso aí, Márcio. Pronto. Essa dualidade expressa na fórmula já ainda não, ela podemos dizer que ela não é antiga na linguagem teológica, porque ela é do século XX, né? E ela também ela não é usada somente para se referir aos supostos dois estágios do governo de Davi, agora no céu e depois na terra. Agora, é esse o pensamento que nós analisamos no que diz respeito ao dispensacionalismo progressivo. Essa tensão chave hermenêutica já ainda não, ela foi criada por Charles Dodge, aí no início do século XX, e significa geralmente que o reino de Deus já está presente, embora seja de algum modo também futuro. Então, o dado é esse, né? A ideia de que o reino de Deus já está presente, e eu quero que os irmãos entendam que na tensão, já ainda não, a ideia de reino de Deus presente seria o reino messiânico em se tratando do dispensacionalismo progressivo. Seria o reino messiânico que já estaria presente parcialmente, mas ainda não plenamente. E o principal, vamos dizer assim, inspirador do dispensacionalismo progressivo para esta interpretação é o teólogo George Eldon Ladd. Vocês estão vendo aí a teologia do Novo Testamento dele, e ele trabalha não só nessa teologia do Novo Testamento, uma boa teologia, mas também o seu livro Evangelho do Reino. Então, George Ladd, ele relaciona o reino de Cristo à salvação, no já, e o ainda não refere-se ao futuro reinado milenar de Cristo. Pode passar, Márcio. E aí nós temos as posições que puxam essa visão, né? A gente tem aí o Roykman, é um amilenista. Para ele, o já indica o reino celestial de Cristo sobre a terra e o ainda não seu futuro reino nos novos céus e nova terra. Veja, o amilenismo traz a chave já ainda não para dentro da sua interpretação. Só que a chave já ainda não para o amilenismo é assim: o reino milenar de Cristo, que é alegórico e espiritualizante, ele já está funcionando porque Jesus está no trono de Davi. Então, desde a ascensão e o assentar-se à direita de Deus, Jesus Cristo está reinando. E esse é o reino messiânico. Então, eles não têm uma ideia de um reino milenar literal. Então, para eles,
é o que Reutemann coloca. É um reino celestial sobre a terra, até a volta de Cristo, e depois o ainda não seria o reino futuro nos novos céus e a nova terra, o reino eterno, o reino eterno. O Hernandes Dias Lopes, no livro dele, no comentário aos Romanos, ele coloca também nessa mesma linha de pensamento. Então, o reino já está aqui, é o reino messiânico, é espiritual, e quando terminar, Jesus voltar em Armagedon, se estabelece o reino futuro, que é o reino eterno nos novos céus e na nova terra. Há um outro teólogo que é milenista também, que é o R. Sproul, ele tem esse livro aí, Esses São os Últimos Dias, tem uma Bíblia também de comentário dele, do R. Sproul, e para ele, o já é a presente era, e o estado eterno é o ainda não. Veja que está na mesma linha do Reutemann e de Hernandes Dias Lopes, é a visão aliancista. No dispensacionalismo progressivo, aqui é que nós estamos nos concentrando mais, no dispensacionalismo progressivo, o já é o reinado presente de Cristo em cumprimento parcial à aliança davídica. Ou seja, a aliança davídica foi inaugurada, também a aliança nova foi inaugurada, e a aliança abraâmica foi inaugurada. Então, as alianças foram inauguradas parcialmente ao já, e o ainda não seria o reino milenar. Quero abrir um parênteses antes que apareçam perguntas. Eu creio no já ainda não em outro aspecto. Já falei aqui, os irmãos vão lembrar da redenção, por exemplo. A nossa redenção espiritual é o já, ou seja, nós já somos redimidos espiritualmente, ou seja, nós já ressuscitamos com Cristo espiritualmente. Mas o ainda não é a glorificação, a transformação dos nossos corpos. E isso está claro e patente em 1 João 3, de 1 a 2, de 1 a 3, que lá o apóstolo João diz, amados, agora já somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto que havemos de ser. Mas quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então temos um já, ou seja, já ressuscitamos com Cristo, ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, Efésios 2, de 1 e 2, e futuramente ele vai nos ressuscitar se tivermos mortos, ou se estivermos vivos, seremos glorificados. É o ainda não. Então, a mesma coisa no âmbito da santificação, temos uma santificação instantânea, o forense, já aconteceu, estamos sendo salvos do poder do pecado, há uma santificação progressiva, está acontecendo, e ainda não aconteceu a santificação final, que é a completada, que é a nossa glorificação. Então, não temos dificuldades em aceitar o já e ainda não em algumas questões. Agora, temos dificuldade de aceitar o já e ainda não num reino messiânico, sob o trono de Davi, que já está implementado e ainda não completado. Essa tensão utilizada nessa vertente, nós discordamos. Pode seguir. Aí nós temos os distintivos dos batistas regulares. O pastor Marx Windenberg é o principal mentor na construção deste distintivo. Missionário batista regular, já ensinou no Seminário Batista do Cariri, está ensinando atualmente no Seminário Bereano, lá no Rio Grande do Norte, e ele tem uma posição a respeito desta tensão neste aspecto que eu pontuei. O Marx Windenberg fala sobre o problema com o já ainda não, e que é hermenêutico. Então, ele diz, olha, o já ainda não é um problema hermenêutico. Às vezes, não literal. E isto mescla Israel e a igreja. E aí, a questão do já ainda não, ela, segundo o pastor Marcos Lindenberg, ela pode ofuscar a diferença entre Israel e a igreja. Pode ofuscar, porque vai trazer nessa economia, nessa dispensação,
a crença em uma escatologia realizada e futurística. Realizada no já, futurística no ainda não. É difícil distinguir, e aí ele traz aí, por conta dessa chave, que é de LED, principalmente, quer dizer, ela nasce com o Charles Dodge, tem uma dimensão expandida com o Oscar Cullmann, e ela aparece no George Led, que é um pré-milenista histórico. Um pré-milenista histórico. E há uma diferença entre o pré-milenista histórico e o pré-milenista dispensacional. Já dizemos logo aí, já percebemos a diferença. O pré-milenista histórico, ele não acredita no dispensacionalismo. É o caso de Led. Ele não é dispensacionalista, mas ele é pré-milenista. É por isso que nós dizemos que o pré-milenismo não é um sine qua non, porque tem pessoas que são pré-milenistas, como Led, e até há poucos, mas há a possibilidade também da gente encontrar um pré-milenista aliancista. Mas é muito difícil. Aí ele diz que é difícil a gente distinguir os dispensacionalistas progressivos do pré-milenismo histórico, ou dos pré-milenistas históricos, né? Como Led. Essa tensão ela vai ter um vínculo com uma tese, vamos dizer assim, uma tese chamada alemã, né? Reichsgeschichte, alguns chamam de Reichsgeschichte, que é essa palavrinha, esse vocábulo, ele tem o seu significado e o sentido dele é história da salvação. Então, há alguns dispensacionalistas progressivos que têm até tese de doutorado em cima desta palavra. E é claro, irmãos, que a gente sabe que existe a história da salvação, né? A história da salvação vem lá de Gênesis 3,15 e vai seguir a história sagrada. Temos a história secular, que é cíclica, e temos a história da salvação, que ela segue um projeto, um plano maravilhoso de Deus, né? Agora, quando alguém pega a ideia da história da salvação vinculada a uma redenção holística, que chega ao ponto de descartar a glória de Deus como o fim da história, complica, né? Porque o telos da história é a doxologia, não é a cristologia. Amamos a cristologia, pregamos sobre a redenção, vemos a redenção na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vemos como aquele fio de escarlate lá da Raabe, lá para os espias perceberem com o Josué e os judeus, quando chegassem lá, invadissem Jericó, aí tinha lá o fio de escarlate que protegeria a Raabe e salvaria a sua família. Assim também existe esse fio de escarlate, que é a redenção do homem. E esse fio de escarlate ele vem desde Gênesis até Apocalipse. Não discordamos disso. E Cristo é o tema central da Bíblia. Não discordamos disso. O que discordamos é a questão de o MIT da história, o centro unificado da história, ser a cristologia. Para nós, o MIT, o centro unificado da história, é a glória de Deus, é a doxologia. E a cristologia está dentro da glória de Deus, faz parte da glória de Deus. Segue, Márcio. E aí, irmãos, temos essa questão, né? Vocês têm aí um livro, História da Salvação, do Oscar Cullmann, e essa designação História da Salvação, ela saiu dentro do ambiente de liberalismo e neortodoxismo alemão.
foi popularizada por Oscar Cullmann, né? E Oscar Cullmann é um grande teólogo, mas é um teólogo ecumênico, né? É um teólogo ecumênico. George Led, um evangélico, gostou do conceito e adaptou à teologia evangélica, e aí o dispensacionalismo progressivo bebe em George Led. O termo vai ganhar força e corpo com Oscar Cullmann. Então, a doutrina central da Reichschicht é a revelação divina ocorreu, ela traz essa ideia de que a revelação divina ocorreu nos atos redentores de Deus na Sagrada História, registrada na Bíblia, os quais culminaram na totalidade da pessoa e palavras e obras de Jesus Cristo, incluindo sua morte e ressurreição. Então, a ideia da história da salvação vai caminhando por aí. Pode seguir. O que não pode passar despercebida é a influência que Kuhlmann sofre tanto do Friedrich Schleiermacher, que é o pai do liberalismo teológico, quanto do Albert Schweitzer, prêmio Nobel da medicina, né? Teólogo, médico, filósofo, que tentou separar o Jesus histórico do Cristo da fé. E isso foi um ataque frontal à posição bíblica ortodoxa, à ortodoxia. Porque quando você separa o Jesus histórico do Cristo da fé, o problema surge, né? Então, o Cristo da fé é aquele que os evangelistas notificaram, abordaram, registraram nas suas narrativas. Então, ressurreição não existe, nascimento virginal. Tudo isso é fé. Ressurreição, nascimento virginal, inspiração verbal e plenária da Bíblia, todas as questões que o fundamentalismo defendia na época era contestada por essa visão de que existem dois Cristos, né? Existe um Jesus histórico, que ele bota Jesus histórico porque Jesus é o nome humano dele, né? Jesus histórico, esse Jesus histórico não fez milagre nenhum, esse Jesus histórico viveu sob Pôncio Pilatos, tudo direitinho, mas não operou maravilhas, diferente do Messias da fé, né? Do Cristo da fé. Então, há essas questões, além da ligação do Cullmann com o Karl Barth, que é o pai da neo-ortodoxia. Eles ensinavam na mesma universidade, lá em Basileia, né? E há uma relação. Por que a gente está colocando isso e coloca isso no livro? Para se ter um certo cuidado também quando abraça a pessoa mergulha sem analisar nada, se atira de peito nessa tensão como chave hermenêutica, e essa chave hermenêutica ela é defendida por muitas pessoas e com muitas visões distoantes das escrituras. Pode seguir, Márcio. Por sua vez, há aqueles que recebem a sua influência, eles são destacados por Laert Vus, que cita ao menos 10 deles, né? O Led, como falamos, morreu em 82, era pré-milenista histórico. Von Pannenberg, que é um teólogo da esperança, inclusive o pastor Romeiro, né? O pastor Romeiro, ele fez a tese de doutorado dele e foi o aporte teórico dele principal. Até a tese de doutorado dele é intitulada Decepcionados com a Graça. Mas não é a graça maravilhosa que Márcio trouxe como campo de estudo, não. É a Igreja da Graça, a Igreja Internacional da Graça. E ele foi lá e ficou por um tempo na Igreja da Graça. Ele lançou esse livro muito bom, Decepcionados com a Graça, trabalhando a teologia da esperança. A teologia da esperança do Pannenberg ela é complicada também. Ela vai de encontro, de certa forma, à teologia da morte de Deus, numa esperança muito fútil, porque a teologia da morte de Deus matou Deus. E a teologia da esperança diz talvez o cadáver não foi encontrado, é sinal de que pode ser que ele esteja vivo por aí. Então, a teologia da esperança do Pannenberg é uma teologia, vamos dizer assim, de cunho progressista, e foi influenciada também pela tensão, já ainda não,
porque a teologia progressista, ou seja, os esquerdistas, caminhando para a ideia de que o oprimido é o pobre, né? É o pobre, e Jesus era um revolucionário, e, portanto, Jesus ele veio e implementou o reino de Deus aqui na terra, no já. Então, o reino já está presente a partir dessa visão de que devemos batalhar por ações sociais, por movimentos sociais que tentem dar o legado ao oprimido, ao opressor, aquele que está sendo oprimido pelo capitalista, pelo patrão, aquela coisa toda. Então, o reino de Deus já está aí com os pobres. É a ideia da teologia da esperança. Que também teve um grande brasileiro aí, que era presbiteriano, né? Falo grande teólogo brasileiro no campo da literatura progressista, que é o Rubem Alves, né? Foi colega do Paulo Freire. Era Rubem Alves e Paulo Freire, os defensores de uma teologia ou da libertação ou da esperança também. Jules Montman, também teólogo da esperança, foi influenciado, teólogo do futuro. O Nicholas Thomas Wright, era um bispo anglicano, e José Miguel Bonino, esse aí é o grupo influenciado pela tensão já ainda não do lado protestante. Do lado católico, pode passar, Márcio? Também tem o Danielu e Tiels, pela Lumen Gentil, e o Joseph Heisinger, que eu colocava no livro o Papa Vivo, né? Mas não é mais o Papa Vivo. O livro, quando foi escrito, ele estava vivo. E a Igreja Católica tem na história, isso aí para os anais da história, 2 papas, né? Chegou a ter 3 na história, em Avignon. Ela chegou a ter uma época na história que ela teve 3 papas, mas é para a história aí, 2 papas, um papa que foi aposentado pela Sé Romana para a entrada do Papa Jorge, né? O Jorge, né? Que optou pelo nome de Francisco, né? A dinastia dele optou pela dinastia do Francisco, a ideia do Papa dos pobres, franciscano, e o único Papa sul-americano, né? Que era o Francisco. Mas o Heisinger, ele era, irmãos, um dos maiores teólogos da história da Igreja Católica. Ele era o prefeito da Sé Romana, era o homem da teologia no século XX e, podemos dizer, uma parte do século XXI, início. Ele é um papa que se compara a Tomás de Aquino. Não é pouca coisa, se compara a Tomás de Aquino. Então, uma das grandes e brilhantes mentes do catolicismo romano era o Heisinger, conservador, e ele era muito conhecedor. E é diferente do João Paulo II, que era mais carismático, e do próprio Francisco também, que tem esse carisma e é progressista, né? É progressista também. Então, Gutierrez e Leonardo Boff, por sinal, o Leonardo Boff, que é um dos pais da teologia da libertação, a tese de doutorado dele foi orientada pelo o Papa Bento XVI, né? Ainda quando era o teólogo, né? Joseph Heisinger. Então, este consenso e adesão, atenção, mostramos, né, do lado católico e do lado protestante, para que isso, pastor, que a gente traz aqui? Nós vamos ver que essa tensão, irmãos, ela tem muitas adesões. Este consenso e adesão da tensão já ainda não, no mínimo, põe-nos em alerta para ver se esta tese é ideal à escatologia bíblica. Aí nós temos um livro de escatologia aí, vocês têm aí do lado, do nosso, que é do Heisiger, né? A escatologia, a morte é morte e vida eterna, né? Escatologia, morte e vida eterna, é ele que é o autor.
desse livro aí de teologia, e ele utiliza a tensão já, ainda não, também. Além deles, muitos heréticos surgem nas redes sociais sustentando essa tensão para tudo que a Bíblia ensina. Se você pegar aí, botar já ainda não, e jogar na internet, você vai ver um monte de coisa. Então, o cuidado que a gente pede, muito cuidado com essa chave hermenêutica. Já ainda não, porque senão, e o dispensacionalismo progressivo usa isso para várias abordagens proféticas, isso é muito perigoso, porque nós não vemos na Bíblia essa avalanche de possibilidades oriundas do caudal do já ainda não. Pode passar, Márcio. Aí, eu vou parar aqui, porque aqui Márcio gosta, mas eu não sei se vou continuar, vai depender das perguntas, porque aqui a gente começa a mexer com alguns textos. Ali a gente deu uma visão, aqui a gente começa a mexer com alguns textos, mas é como diz o irmão Elias, pastor Evaldo, eu não sei como ele não deu uma... Pastor Evaldo, parar por aí um pouquinho para poder ver. Irmão Elias, você tem a palavra aí, se surgir umas perguntas, depois a gente volta. Ok, ok, pastor. O primeiro que levantou a mão foi o irmão Carlito, depois o pastor Lorival, tá bom? Irmão Carlito. E depois eu também gostaria de fazer uma perguntinha, pastor Val. Irmão Carlito, só o som seu, liberar o seu som e vamos lá. Ok. No início, o pastor citou Efésios 2, 1 e 2, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Isso aí começa o reino de Deus, poderíamos dizer que ainda assim, né? E também Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, que reino é esse? Pastor, pode nos dar uma explicação para a gente clarear mais a nossa mente? Nós vamos ter vários textos em que ocorre a palavra reino de Deus no Novo Testamento, e nós vamos utilizar esses textos para fazer análise de cada um. Um deles é esse aí. Então, o que a gente quer e vai tentar demonstrar que não houve um já ainda não nesse processo, e que nós temos, e aí é o grande diferencial, digamos que é a chave para a gente entender essa questão, porque vocês viram o título aí, né? Dispensacionalismo e o reino de Deus. Então, nós entendemos que o reino de Deus, essa expressão, ela é uma expressão múltipla em sentidos. Ela não é uma expressão restrita a um conceito e a um plano unificado, como creem tanto aliancistas como dispensacionalistas progressivos. Então, entendemos que o reino de Deus, reino messiânico, o reino de Deus, reino messiânico, ele ainda não foi inaugurado. O reino messiânico, o reino davídico, ainda não foi inaugurado, e ele aparece nas Escrituras como reino de Deus. Agora, há também um reino universal de Deus, aí um outro conceito, que vem desde a criação, o Deus que domina sobre tudo, é o domínio de Deus, que é chamado de Hadá, a palavra hebraica, dominar. Então, esse domínio de Deus, enquanto Criador e Senhor dos céus e da terra, esse reino, ele vem desde Gênesis 1 e 1. Esse é o reino de Deus no sentido... Agora, quando você tem Deus passando, eu vou colocar assim, viu? Na expressão de gíria mesmo, né? Deus passando a bola para Adão e dizendo a ele:
domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo que se move. Ele está dando o domínio. É o reino. Ele está mandando Adão dominar. O que é que Adão faz? Pega o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre a terra, sobre tudo que se move sobre a terra. Domine. Ele pega o domínio e dá a Satanás. Aí Satanás, na tentação de Cristo, segundo Adão, vai dizer, ele que tentou o primeiro Adão, agora ele tenta o segundo, ele vai dizer, eu pego os reinos do mundo, te mostro todos agora, você vai ver se você é o filho de Deus, você vai ver aqui os reinos do mundo, e eu vou dizer a você, tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. E quando ele disse, ó, o Deus triuno entregou os reinos do mundo a Adão. Jesus não contesta essa fala de Satanás. Satanás é o pai da mentira, mas Jesus não diz a Satanás, você está errado, isso é mentira sua, o reino do mundo não foi entregue a você coisíssima nenhuma. Jesus não contestou, é porque foi entregue. Agora, foi entregue por quem? Deus entregou a Adão. Adão pegou e entregou a Satanás. E até hoje, ele é o príncipe deste mundo e ele é o Deus deste século. Ele é o príncipe deste mundo, conforme Jesus diz no capítulo 12, e outra vez ele fala sobre esse príncipe desse mundo, além do capítulo 12, e a ideia, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, ele diz, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho. Então, Paulo chamou de Deus deste século. E a gente sabe, ele é o príncipe deste mundo e o príncipe das potestades do ar. Até hoje, quem domina é ele. É o dragão que vai ainda se acentuar no domínio quando ele possuiu o anticristo. Aí ele, porque são dois filhos da perdição que o diabo possuiu. O Judas, para atrair a Cristo, e o anticristo que vai morrer, e ele vai entrar e ressuscitar o anticristo, e ele vai, durante 3 anos e meio, na grande tribulação, fazer coisas terríveis, né? Porque ele é o dominador do mundo. Mas quando terminar aí os 3 anos e meio e Jesus voltar, é dito lá em Apocalipse, de forma maravilhosa, isso aqui. Os reinos do mundo, lembra lá de Mateus e Lucas 4? Mostrou-lhes os reinos do mundo, mostrou a Jesus, e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas lá no final da grande tribulação, é dito em Apocalipse, os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará sobre a terra. Aí os aliancistas caem no cavalo, né? Porque diz assim, ele reinará sobre a terra. Então, esses reinos vão voltar para ele. Nesse caso de Adão, de Satanás e de Jesus, o reino de Deus aí é messiânico. E eu não posso dizer que o reino de Deus está inaugurado quando eu vejo Satanás dominando o mundo como príncipe. Então, para mim, esse reino, esse já ainda não funciona, porque o reino do mundo ainda não está nas mãos de Cristo. Quando o reino do mundo estiver nas mãos de Cristo, é o milênio. Agora, tem um reino de Deus universal, tem um reino de Deus mediado e tem um reino de Deus messiânico. Então, existe aí, respondendo a pergunta do irmão, lá em Colossenses 3,15. Não, é Colossenses 1,13. Só isso aí, lá em Colossenses 1,13. 1,13. Nos Isso. tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Para mim, aí é um reino espiritual. É um campo de um reino espiritual que casa com Efésios 2, quando o Senhor colocou. Esse reino espiritual é patente, a gente vê, mas não um reino de Deus inaugurado no sentido messiânico.
Ô, pastor Evaldo, talvez, só para ver se eu compreendi certo, para ajudar também. Então, o rei, nós somos filhos do rei a partir do momento que aceitamos a Cristo. Então, já somos. Mas ainda não reinamos com ele, que seria esse reino, certo? Estaria certo isso? Eu não sei se a gente vai precisar usar, eu já ainda não, mas tá certo. Nós somos, sim, nós já somos constituídos reis e sacerdotes, mas ainda não executamos esse reinado e sacerdócio. Então, não inauguramos. É isso que eu quero dizer. Então, se a gente quiser usar o já ainda não, né, assim, é o que o senhor está fazendo, não vejo problema nenhum. Irmão Carlito, ok? Ok, meu pensamento é esse mesmo. Agora, a, a única, não é dúvida, é essa questão aí, né? Ele vos transportou do ele vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, existe alguma coisa entre nós e Jesus, justamente nesse período antes do reino messiânico. Então, nós estamos com Cristo, como o pastor falou, aquele reino espiritual em Cristo. Ok. Pastor Sim. Lorival. Pastor Lorival. Ok. Para mim, essa questão da atenção já ainda não, ela dificulta a compreensão da fé, porque, usando a carta aos Efésios também, por exemplo, em capítulo 1, verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, as nossas bênçãos, elas não são apenas terrenas, elas são celestiais também. Isso é um fato, não é uma coisa que ainda vai acontecer. E também no capítulo 2, verso 6, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, Deus já nos vê assentados nas regiões celestiais. Não é que isso ainda vai acontecer. Já aconteceu. Nós já somos. O fato de ser espirituais quer dizer, implica que nós já estamos com esta herança que nos foi prometida. A promessa de Deus não é uma coisa que vai depender de certas circunstâncias. É uma coisa certa, é um fato, né? Então, para mim, essa teologia, ela corrói a fé e compromete muito a esperança. Uma coisa que a gente vê até nas igrejas hoje, né? Essa frieza da esperança. Parece uma fé cinza, cor de cinza, sem cor nenhuma. Então, eu creio que nós precisamos abraçar a nossa vida espiritual como uma relação já apropriada, né? Ora, se Deus já nos vê assentado nas regiões celestiais, quer dizer que ele já está contando com isso. E outra, o termo celestial, ele é atemporal, né? A questão nossa, a nossa vida terrena é temporal. Mas para o céu de Deus, seus anjos que nos assistem, eles não estão dependendo desse ciclo dia e noite como nós estamos. Então já é uma eternidade, né? Deus vê tudo como um eterno agora. Então a nossa vida com Deus em Cristo Jesus, considerando que Ele é a propiciação, né, dos nossos pecados, não depende mais de nada, não. É uma coisa já garantida, já certa, né? É lógico que nós precisamos ainda
contribuir com uma vida santa, uma vida de, né, um aperfeiçoamento. É por isso que Deus capacitou a igreja com apóstolos, profetas, evangelistas e pastores, né, para o aperfeiçoamento dos santos. Então, a nossa vida terrena é como se nós estivéssemos cursando a faculdade de Deus aqui, aprendendo, nos preparando para o futuro, né? Mas que ele já temos posse disso, já está garantido. Então, essa tensão, para mim, ela, ela realmente não coopera com a fé cristã no seu sentido mais íntimo e, e aperfeiçoado da fé. Pastor Evaldo, a sua réplica. Não tem réplica, mas só eu entendo o que o irmão pastor Lorival coloca. A gente só precisa, em termos de pensar no concretizar dos fatos, né? Então, nós temos Deus e as lentes dele, eu costumo dizer. Então, nas lentes de Deus, tudo que o irmão pastor Lorival falou, Deus já está nos vendo assentados nas regiões celestiais em Cristo. Então, isso já aconteceu para Deus. Mas tem coisas que ainda vão acontecer para nós, mas o que nós entendemos, e eu concordo plenamente com o pastor Lorival, é que nós não precisamos de um já para começar a concretização das coisas, e ainda não para a realização plena da concretização das coisas. Eu acredito que tudo vai acontecer no seu tempo. Então, tem um reino que vai ser inaugurado quando Jesus disser: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino. Ali está a inauguração desse reino. E o ponto 2 é que esse reino ele está projetado para um tempo em que a justiça de Deus será maravilhosa, sublime e gloriosa. Então, eu não vejo a necessidade de se apressar as coisas. Eu acho que o já ainda não tem um tom de apressar as coisas quando você já quer inaugurar um reino que, na própria oração do Pai Nosso, Jesus colocou lá que a gente deve orar: venha o teu reino. Se há uma expressão futura, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A ideia da vinda do reino, ela não se concretizaria se nós orássemos: venha o teu reino agora, no já. Eu acho que mesmo a nossa oração pedindo para que o reino venha, ele virá no tempo certo. É isso. Ok, pastor. Eu queria, a minha perguntinha, uma é de curioso e a segunda, a primeira de curioso. O Joseph Ratzinger, qual papa foi? Bento Bento. XVI. Hã? Isso, pastor Danilo, pode falar, pastor. Papa Bento XVI. Ah, legal. Muito obrigado. Fiquei curioso. O nome não me era estranho. Eu comecei a pensar, mas quem era ele? Obrigado, pastor. Por quê? Por que ele sabe tanto assim? Ele é experiente lá na... Diga aí, pastor Danilo. Como o pastor Evaldo falou, ele focou muito na questão da teologia católica e desenvolveu muitos estudos em diversas áreas da teologia católica, tem muitos escritos também, e ele era conhecido por isso. Ele é um católico ortodoxo, diferente do Papa Francisco, né, que é mais... Ele é progressivo, o João Paulo II também era mais, mas ele era bem ortodoxo e focado nas questões teológicas mesmo. Legal, legal. Muito bom. E aí Obrigado. só tem, porque esses nomes, a dificuldade é por conta de que esses são nomes e não dinastias, né? Então, quando você fala Karol Wojtyla, é um polonês
que assume lá para substituir esse nome composto, né, para dar uma pompa de dupla apostolicidade. João Paulo I, aquele que morreu rapidamente. Aí depois vem o Karol Wojtyla, que é um ministério longo, assumindo João Paulo II. E aí depois vem o Bento XVI. né? Joseph Ratzinger, que é um alemão e é teólogo, como disse o pastor Danilo. E depois vem o Francisco, né? Que é o Jorge. O nome dele é Jorge, mas ele optou por assumir a dinastia, não seguiu como Bento XVII, ele foi para Francisco. Né? E aí alguém que venha agora no futuro substituí-lo e querer o Francisco vai ter que ser Francisco II, porque tem essas... Na história, cada um vem, um escolhe santidade, né? O Pio XII, Pio X, e aí cada um escolhe sua dinastia de acordo com esse nome, é prerrogativa deles fazer essa, digamos assim, é como alguém assumir uma cadeira na Academia de Letras e assumir uma cadeira de determinado patrono, né? E aí ele escolhe lá Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, por aí vai. Então, mas eles assumem o nome mesmo para que todos os tratem assim, por isso que o irmão Elias ficou ainda aí com a dificuldade, que é de muitos, porque o nome cai, o nome próprio cai e a identidade é assumida, nova identidade. Verdade. Pastor, e os nossos irmãos, ainda bem que ele não assumiu Papa Maradona. Já pensou? O argentino Papa Maradona? Aí ia ser demais para a gente. Aí ninguém aguenta isso, não. Desculpa a brincadeira. Mas, pastor, deixa eu lhe perguntar uma coisa aí. Aí depois, irmão Daniel, qual o principal argumento que eles usam para dizer que o reino messiânico já está implantado? Tem algum argumento forte, principal, pastor, que poderia citar para nós? Atenção, já ainda não é a chave hermenêutica. Sim. É a chave hermenêutica. A argumentação é: Cristo está assentado no trono de Davi. Cristo inaugurou a aliança davídica. Pedro, em Atos 2, o Derobock trabalha isso com Craig Blaze no livro dele, Dispensacionalismo Progressivo, que o discurso de Pedro, usando Salmo 110:1, Joel 2, principal texto, mas usando os Salmos 110, primeiro, 16, 10, 89 e 132, então usou os Salmos e usou Joel, para dizer àqueles judeus, no dia de Pentecostes, que Jesus tinha acabado de assumir, há 10 dias, né? Tinha acabado de assumir, quando ele subiu aos céus, ele acabou de assumir o trono de Davi. Como ele assumiu o trono de Davi, ele inaugurou o reino. Porque se ele assumiu o trono de Davi, ele inaugurou o reino. E aí ele inaugurou o reino, mas existe, e esse reino é celeste, mas também ele é terrestre. Ele inaugurou o reino, está lá há quase 2000 anos, mas esse reino vai se concretizar plenamente quando o milênio for instalado. Vocês veem que é bem parecido com o aliancismo, porque o aliancismo não diz que ele inaugurou o reino, diz que ele estabeleceu o reino. Aí tem uma diferença. Pastor, pode falar novamente essa relação de textos aí que o irmão... Pedro utiliza em Atos 2, primeiramente o livro de Joel, no capítulo 2, para falar sobre o derramamento do Espírito. E aí ele usa Salmo 110:1, já no finalzinho, mas ele usa o Salmo 132, ele usa o Salmo 89 e ele usa o Salmo 46, lá no verso 10. Então, esse é o texto. Então, irmão Elias, fechando,
Os aliancistas, os reformados, eles vão dizer, ele estabeleceu o reino é espiritual, o reino, o trono de Davi, ele assumiu o trono de Davi quando ele foi assunto aos céus, ressuscitou, foi assunto aos céus, ele assumiu o trono de Davi. Então, o trono de Davi é tão somente espiritual, é celestial. Quando terminar a gestão dele no trono de Davi, ele vem, arrebata a igreja e vem e instaura novo céu e nova terra, porque eles são amilenistas. Não quer dizer que eles negam o milênio. Eles negam o milênio terreno. Então, para o aliancista, não faz sentido o trono de Davi depois que Jesus voltar. Para o dispensacionalismo progressivo, faz. Agora, só que ele vai dizer, ele inaugura, quando ele se assenta lá no trono ao lado do Pai, e ele traz, isso é o já, e o ainda não é quando ele implantar o reino milenar no seu retorno. Então, isso aí é uma relação de continuidade. A gente acredita que Jesus está no trono da graça, que não é o trono de Davi, é o trono do Pai. E ele vai, né, no capítulo 5 do livro, se alguém quiser dar uma lida, pode ler lá, é um capítulo que fala só sobre o trono de Davi. E aí eles acreditam, nós acreditamos que Jesus não assentou no trono de Davi, e se ele não assentou para nós, se Jesus não assentou no trono de Davi, não tem já. Não tem já e ainda não. Se Jesus não está sentado no trono de Davi, não existe já e ainda não. Existe já e ainda não para o aliancista? Já. Hernandes Dias Lopes, já. Reinando no trono de Davi. Ainda não. Reinando no trono eterno. Dispensacionalista progressivo, já. Inaugurando o trono de Davi, mas ainda não concretizando plenamente o trono de Davi. E dispensacionalistas clássicos e revisados, não existe já ainda não. Jesus não inaugurou o trono de Davi, ele foi rejeitado, ele foi crucificado e ele adiou esse trono, porque esse trono ele está muito, muito, muito relacionado com Israel étnico. Sendo assim, o Israel étnico rejeitou, não tem reino messiânico. O reino messiânico é para o futuro, quando ele se assentar no trono da sua glória, que é o trono de Davi. Então, a base é essa. Perfeito, obrigado, pastor. Obrigado mesmo. Irmão Daniel e depois irmão Klaus. Irmão Daniel. Ok. O pastor Evaldo, aqui eu queria apenas uma informação do pastor, se eu posso usar esse mesmo pensamento do livro, desse estudo de Já Ainda Não, aqui em Colossenses 3, de 1 a 4, né? Se, portanto, ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não as da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele na glória. Este texto está perfeitamente encaixado no já ainda não. Já, ainda Esse não. está. Isso. Nós estamos falando de implantação de reino. Estamos falando aqui, é o que eu abordei há pouco. Tá. Redenção. Redenção. Ele está falando de redenção. Ele está falando do nosso corpo. Então, ele está dizendo, nós fomos ressuscitados com Cristo, no já. Qual é o já? Na minha conversão. Conversão. Na sua conversão, na nossa conversão, ressuscitados com Cristo. Agora está faltando uma segunda ressurreição. Romanos 8, de 33 a 30, de 23 a 24. A esperança não traz confusão. Aí não, antes, né? Então ele vai dizer lá que em Romanos 8, 23, ele vai colocar a adoção
a saber, a redenção do nosso corpo. Ele vai dizer que nós estamos aguardando, esperando a adoção, a redenção do nosso corpo. Então, temos duas redenções. E essas duas redenções está lá em Isaías 53, a gente já abordou isso aqui. Então, Isaías 53, que vai trazer o versículo 4 e o versículo 5. O versículo 4 para a cura em milagres messiânicos, que Mateus 8 vai atestar para o ministério, e dizer assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Essas enfermidades levaram, que o pentecostalismo e o neopentecostalismo quer dizer que levou agora, isso não é verdade. E ali, em Mateus 8, vai dizer, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele levou as nossas doenças no ministério dele, porque aquilo ali era um trabalho messiânico. Os milagres de Cristo são messiânicos. Mas, pensando em futuro, verso 5 se encaixa de Isaías 53, que diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí Pedro pega isso na boca dele e já puxa e diz, ele levou os nossos pecados sobre o madeiro para que pelas suas pisaduras fosse sarados. Aí ele está encaixando a profecia para este dado. Então, existe levar enfermidades no Calvário? Existe uma projeção futura. Do Calvário brota, pelo sangue de Cristo, a redenção espiritual que nos vivificou, estando nós mortos, nos ressuscitou, Colossenses, nos vivificou, Efésios, nos vivificou também, Colossenses. Então, essa redenção, que é maior do que a outra, essa primeira redenção é do Espírito. Essa redenção do Espírito aconteceu quando cremos. A redenção do corpo acontecerá quando Jesus voltar. Aí os mortos que são corruptíveis serão revestidos da incorruptibilidade. E os vivos que são mortais serão revestidos da imortalidade. Aí não tem mais doença, não tem mais nada. Aí, sim, pode puxar Isaías 53 em termos futuros. Nesse caso, a Bíblia é clara que tem o já ainda não. Então, já fomos ressuscitados com Cristo, mas ainda não fomos ressuscitados com Cristo, porque tem uma segunda ressurreição que é do corpo. Aí, pode pegar o já ainda não e aplicar. Vejam, mais uma vez eu friso, não estou dizendo que o já ainda não é bíblico, estou dizendo que o já ainda não se aplica como tensão hermenêutica de Charles Dodge, Oscar Cummam e George Led não se aplica à escatologia do reino. Não se aplica à escatologia do reino e a gente vai mostrando que não se aplica, embora alguns tenham e vão usar alguns textos que parece dizer que o reino já está aqui. Mas quando a gente sabe, quando a gente vai e identifica que... E aí é a sacada do Charles Hyde. Charles Hyde diz, o grande problema do dispensacionalismo progressivo é que no plano unificado de Deus que ele traz, ele acaba achando que o reino de Deus é uma coisa só. Esse é o grande problema. Só mais uma pergunta, pastor, assim, muito rapidinha, mas sem comentário, só para perguntar. O Jorge, o Francisco, ele não é franciscano. Ele leva o nome de Francisco, mas não tem a linha, né, de Francisco de Assis. Estou certo? Tá. Certo. Ele pegou o Francisco não é por causa da ordem, é por causa do santo. Ele escolheu o santo e disse, é esse aqui. E é que Francisco... Obrigado, pastor. Aquela coisa, né? A gente, às vezes, é São Francisco mesmo? É Santo Agostinho mesmo? Isso aí a gente tem que ver direitinho. Às vezes eu fico pensando no sacralismo. É rapidinho, viu, irmão? É isso que eu vou falar aqui.
no sacramentismo. E tem pastores que acabam entrando nessa, né? Que assim, tem pastor que diz, olha, domingo vai ter a Santa Ceia. Quem disse? Onde é que está na Bíblia? Santa Ceia. Nós temos... Então, pegue também a primeira ordenança e quando você pode também botar, domingo vamos ter os santos batismos. Um pastor já falou isso? Se são duas ordenanças, por que um é Santa Ceia e o outro não é Santo Batismo? Por que alguém chama de Santa Ceia? Até em algumas Bíblias de reformados tem lá o título Santa Ceia, mas não tem Santa Ceia no texto, tem no título, porque eles creem que ceia é sacramento, quando ceia é ordenança, não confere graça. Aí a questão católica e reformada, a catolicismo com o seu transubstanciação e o reformado com a consubstanciação. Então não tem santo batismo, não tem santa ceia, e pior, ainda pegar a Bíblia, ainda tem pastor também. Vamos ler a epístola de São Paulo aos Efésios, de São Pedro, a primeira de São Pedro, a segunda. Que é isso? O único que tem o santo com S grandão, o S maiúsculo, o Szão, é Jesus. Até os demônios diziam, tu és o santo, e o evangelista colocava o S. Mas os irmãos já viram em algum lugar algum pastor dizer São Jesus? Não. E por que tem São Francisco, São Pedro, São Paulo, São não sei o quê? Que nada, irmãos. É Paulo, é Pedro, é João, e é Jesus que mereceria o São Jesus, Santo Agostinho, São Francisco. Que nada, né? Nós temos que pôr o pé no chão. O único santo, o santo com S maiúsculo, o santo dos Cristo. santos é Jesus, e acabou. E não tem esse negócio de, Paulo diz, quando vos ajuntasse para comer a ceia do Senhor, já é suficiente. Ceia do Senhor, e não Santa Ceia, nem Santo Batismo, nem São Jesus, ou nem São João, nem São Pedro, nem São Paulo. É o nome do quadro do Michelangelo. Perfeito, obrigado, pastor Evaldo. Irmão Klaus, a sua pergunta, por favor. Pastor Evaldo, uma pergunta bem simples. Eu noto que essas correntes interpretativas que acabam levando a modelos de interpretação como esse do aliancista, que ele considera que o Senhor Jesus já sentou no trono de Davi celestial, né? Isso parece se afastar da literalidade do texto. Não está escrito isso no texto. Eles assumem isso por conta própria. Seria correto eu entender que a literalidade, a compreensão literal do texto bíblico é um bom indicador para a boa interpretação da Bíblia como um todo? Porque me parece que essas doutrinas vão surgindo, elas vão se afastando da literalidade do texto. E parece que, puxar uma brasa agora para a nossa sardinha, parece que os distintivos da fé batista regular estão mais próximos da literalidade do texto. Me parece isso. É isso mesmo? O Senhor me ajuda com a pergunta do irmão Elis. É outro dado importante que eu coloquei a questão do trono de Davi, o Senhor já foi para a hermenêutica, o método. O nosso método é histórico-gramatical. Então, ele é contextual, ele é gramatical, ele é cultural, ele é literal e nem sempre literário. Então, quando você adota a interpretação histórico-gramatical consistente do texto, você está dizendo que quando você olha para os versículos da Bíblia, você está optando pela naturalidade do texto. É a naturalidade. E isso se aplica da teologia até a escatologia. Então, teologia, bibliologia, cristologia, pneumatologia, angelologia, hamartiologia, eclesiologia, soteriologia, escatologia. Então, você pegar as doutrinas e você pegar
a interpretação dos textos bíblicos é assim. Agora, você vai dizer, mas a Bíblia não tem livros literários? Ou não tem algum aspectos literários de livros, como os Salmos têm a sua poesia hebraica, como os livros de poesias da Bíblia, os livros que têm acróstico, você pegar Lamentações de Jeremias, você pegar o livro de Cantares de Salomão, você pegar... Nós não estamos negando nada disso. Os gêneros literários da Bíblia, nós não estamos, de maneira alguma, indo de encontro a isso. E o próprio livro do Apocalipse, que é um livro que tem metáforas, tem símbolos, mas a gente não tem alegorização aqui de texto, não. A gente olha o Apocalipse sem alegorização, sem espiritualização, nem de Apocalipse, nem de Daniel, nem de Ezequiel, nem dos profetas maiores, nem dos profetas menores. Então, quando a gente vê gafanhotos lá, os tipos de gafanhotos lá de Joel, claro que a gente tem que interpretar os símbolos. Quando a gente vai para Apocalipse e vê lá o Satanás, o dragão foi amarrado numa corrente. Como é que vai amarrar numa corrente um ser espiritual que não tem corpo? É claro que a gente não vai dizer que aquilo ali é literal, mas a gente entende que ele está restrito a um lugar em que ele vai ser anulado para não agir por 1000 anos. É a linguagem, quando você usar também as teofanias sobre Deus, você usar uma linguagem antropomórfica, antropopática, sobre Deus. Deus não tem rins, mas fala-se rins de Deus. Deus não tem mãos, mas diz que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar. Deus não tem costas, mas diz que Moisés viu as costas de Deus. Deus não se arrepende, mas diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem lá e tal. Então, como é que vai entender isso tudo aí? Então, a gente vai para uma linguagem antropomórfica, para nós que somos homens entendermos Deus, que é diferente dos deuses das nações, do Salmo 115 e 135. Os deuses das nações têm boca, mas não falam. Deus não tem boca e fala. Os deuses das nações têm olhos, mas não veem. Deus não tem olhos e vê. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Deus não tem ouvido, mas diz assim, porventura o que formou o ouvido não ouvirá. Então, Deus, ele não tem corpo. Deus não tem corpo, Deus é espírito. Agora, existe uma pessoa na Trindade que tem corpo. E ela tem corpo não é porque ela é Deus, mas é porque ela se fez homem. Isso a gente tem que poder ver, e isso em nada isso afeta a interpretação que o senhor coloca como natural do texto, a interpretação chamada de histórico gramatical consistente. É isso. Pastor Evaldo, olha que tema interessantíssimo esse para o futuro, hein? Esse tema aí que você falou agora de Deus, olha que coisa, que tema fantástico e maravilhoso, mas deixa isso para lá. Pastor Danilo Carolino levantou a mão. Pastor Danilo. Boa noite, irmãos. Boa noite. Perdão, pastor, perdão. Eu não dei boa noite para o irmão Aurélio, que ele chegou depois. Ele usa 2 câmeras, mas é uma. Agora ele saiu um pouco. Cadê o irmão Aurélio? Acho que... ele aí. Ele chegou depois, acabou que a gente estava aqui na correria aí. Perdão, viu, irmão? Boa noite, seja bem-vindo, né? Tarde, mas antes tarde do que nunca. Desculpa aí. Pastor Danilo. Só acrescentando algo que eu julgo interessante, é que foi apresentado pelo pastor Evaldo o texto de Atos, capítulo 2, ali no versículo 34 e 35, e o que me chama a atenção, principalmente no 35, é a palavra até, a conjunção, né? Porque indica como se Cristo, de fato, já estivesse nos céus, à direita de Deus, como nós sabemos que ele está, mas o fato de até aguardar até que Deus coloque os seus inimigos debaixo dos seus pés, isso é algo que me chama muita atenção. Porque baseado nessa ideia onde Cristo já reina sobre tudo e sobre todos, esse até é contra isso, é contra essa ideia. Tanto que me fez lembrar também, tratando da mesma questão, de Hebreus capítulo 10, versículo 13, onde diz claramente lá que Cristo está aguardando, sentado à direita de Deus,
até que os seus inimigos sejam colocados debaixo do estrado dos seus pés. E essa questão ligada ao Salmo 110 é muito relevante. Por quê? Porque pela ideia que é apresentada, é como se os seus inimigos ainda estivessem sentados no trono, neste caso tratando da questão do sistema do mundo e do reino da terra e assim por diante, até chegar o momento em que Cristo de fato estará presente para poder tirá-los desse trono, e aí sim, dentro daquele contexto histórico, tirar os seus inimigos, colocá-lo no chão e Cristo pisar sobre eles para sentar-se aí sim no seu trono, o que eu creio, e como o pastor Evaldo defende muitos irmãos, será no momento do reino milenar, né? Quando Cristo voltar no seu segundo advento e assim por diante. Então, eu acho interessante colocar em ênfase esse até que põe os seus inimigos debaixo dos seus pés, que eu creio eu ser um texto claro que vá contra essa ideia de Cristo estar já reinando neste mundo, como alguns acreditam, né? Obrigado, pastor. O até que rechaça o já ainda não. Isso o senhor colocou, não tem como você olhar para o até que e não ver o rechaçamento. Eu estou falando da chave hermenêutica já ainda não, para dizer que o reino está já inaugurado. O até que, porque não existe inimigos de Deus no céu. Então, se ele se assenta no trono lá, ele não está podendo, ele não vai pôr os inimigos por escabelo dos seus pés no trono celeste. Ele só pode pôr os inimigos por escabelo dos seus pés no trono terrestre. Então, Hebreus 10, 12 é maravilhoso, é o que o irmão colocou. Sair do até que e puxar Hebreus 10, 12, que vai dizer, o irmão colocou, eu vou só reler de novo, porque a gente já abordou isso aqui, mas isso aqui eu gosto muito desse texto, para rechaçar isso aí. Quando você abre Hebreus 10, versículo 12, e o texto diz assim, mas este, que é Jesus, né? Este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Aí olha o verso de número 13. Daqui em diante, esperando, até que, olha o até que o pastor Danilo falou, está conjugado com esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Ah, irmão, isso aí é o que o Klaus colocou. Isso é a interpretação natural do texto. Então, ficar inventando, achando que descobriu a pólvora, porque está com atenção que é usada para, vamos dizer assim, para gatos e cachorros, usado para tudo que é coisa, para dizer que isso aí também é aplicado a uma inauguração do reino, isso não tem cabimento nenhum. Não tem cabimento nenhum alguém achar que Jesus está do lado direito de Deus, reinando num trono de Davi. Aí é Hernandes Dias Lopes, Augusto Lopes, Paulo Júnior, tudo pisa na bola, e agora essa turma do Dallas, nova também, tudo escorregando na casca de banana. Não tem base bíblica nenhuma essa afirmação de que Jesus já está no trono de Davi. Não tem nenhuma. E o que eu acho interessante, irmão Elias, os irmãos aí, é você olhar para Apocalipse, capítulo 3, e você olhar o versículo de número 21, e dizendo assim, ao que vencer, Jesus falando, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Não tem como você ler esse versículo aqui, numa interpretação histórico-gramatical, e você não vê aqui 2 tronos. E você não vê aqui que quando foi que Jesus venceu e se assentou em algum trono depois da vitória dele? Foi quando ele sentou no trono do Pai. E ele, o trono de Davi, é dito em Salmo 132 e Salmo 89, e em Daniel 7,
que nós vamos nos assentar também. Então, a gente se assenta, nós nos assentamos no trono de Cristo, o Messias, mas nós não nos assentamos no trono do Senhor. Então, quando diz assim, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, ele está dizendo, irmão Elias, ele está dizendo, Elias, você vai se assentar comigo no meu trono. Márcio, você vai se sentar comigo no meu trono. Mas ele disse, eu venci, me assentei no trono do meu Pai. Nesse trono não tem ninguém que sente, a não ser Jesus. Então, tem diferença entre trono de Davi e trono do Pai. Tá bom. Agora, irmão Elias deu uma saída. Então, Márcio, fica à vontade. Estava aguardando você. É simples, pastor. A gente está concordando com basicamente tudo, só que eu estou com uma dúvida com relação à interpretação do ainda não. E pelo que eu entendi, a questão aqui, que até diverge com relação a Hernandes Dias Lopes e outras pessoas, é a existência de dois tronos. Porque a interpretação literal, a leitura simples de vários textos, diz que Jesus está à direita, sentado no trono do Pai. Então, o que a gente está falando aqui é com relação ao trono terreno, trono de Davi, que é aquilo que nós discutimos semana passada, que é o período de 1000 anos antes do período eterno. Então, se eu estou entendendo bem, a única divergência que a gente tem do entendimento do já ou ainda não é com relação ao trono terreno político de Jesus durante o milênio. Porque ele continua sendo rei. A gente canta isso nas nossas músicas. A gente o exalta como Senhor. Ele é Deus. Então, essa divisão, essa distinção, ela só faz sentido para mim se a gente estiver aplicando com relação ao trono humano. Porque com relação ao trono divino e a linha atemporal, ou ao funcionamento atemporal da existência de Deus, né? Ele enxerga o tempo de uma outra maneira, Jesus está reinando. Não no trono de Davi, não no período milenar, não cumprindo aquelas promessas que estão pendentes. Mas que ele já é Senhor, que ele já é rei, tem um monte de texto que já diz que ele é. Então aí é onde eu entendo que se aplica o já ainda, mas ainda não. Se ele está no trono de Deus, a gente está dizendo aqui que ele não está no trono de Davi. Aí não tem ainda não, mas ele já está no trono divino, ele já reina. Mateus, no finalzinho, lá antes da ascensão, ele diz que tudo já foi lhe entregue, mas ele, no meu entendimento, é aí onde entra e faz sentido o ainda não. Ele já está, mas ele espera até que o tempo adequado aconteça. E isso, para mim, é o já ainda não funcionando de modo ativo, de modo simples. Ele já é Senhor. Tem um monte de texto, a gente não precisa de hermenêutica de interpretação, né? Então, antes da ascensão, ele garante que tudo já foi entregue para ele. Mas ele não assumiu, no meu entendimento, a aplicação e esse reinado como regente, pura e simplesmente porque o ainda não chegou o tempo, que é o exemplo básico, né? A gente já falou disso um tempo atrás, antes de falar do já ainda não, da herança. E Paulo usa esse texto, né? Usa esse exemplo, né? Essa parábola, né? Se uma criança recebe uma herança e essa herança é dela, ela já é rica, o saldo está na conta lá. Mas até ela ter a idade certa, até chegar o tempo adequado, ele não pode usar, ele tem um tutor, ele tem que esperar, tem regras e normas. E isso, para mim, é a interpretação mais simples de entendimento do já ainda não. A pessoa que recebeu a herança é rica, mas ainda não pode usufruir dessa riqueza até que chegue o tempo adequado. E isso, para mim, é muito mais simples do que o que a gente está discutindo aqui, no sentido de todos esses textos, que eu não conhecia. Então, eu estou ainda analisando, vou dar mais uma lida, mais uma refletida, mas para mim são coisas diferentes. Jesus já é rei, ele já está reinando, ele mesmo falou que tudo já foi dado para ele, mas para cumprimento das profecias com relação ao milênio,
ainda não chegou o tempo, mas que tudo ele já tem, ele já tem. Eu não consigo separar isso nem até que a gente colocou aqui de Hebreus 10, para mim, é a confirmação disso. Ele já tem, mas ele só vai fazer uso ou aplicar isso até que aquele momento chegue. Eu não sei até onde a minha interpretação está tão divergente ou diferente daquilo que a gente falou aqui, mas para mim se aplica o já e ainda não, por esse ponto de vista. Se fosse como você está colocando, era uma coisa, mas não é. Não é. Por que nós rechaçamos o ainda não, já ainda não, nesse campo? Porque não é como o Márcio está falando. Não é esse o pensamento, não é essa a teologia, não é essa a visão. Falei aqui há pouco e elaboramos que o grande problema deles é não entender a ideia de reino. Quando você diz que Jesus é rei, não temos nenhuma dificuldade. Agora, ele não é rei messiânico ainda governando. Se ele não é rei messiânico, o já ainda não se aplica. Então, a ideia do reino de Deus como um reino, você pegar a ideia de reino de Deus e concentrar numa ideia só, aí é esse o problema deles. Aí há o tropeço. A distinção aqui, pastor, então ele Reino já é rei. político, reino social. Ele não exerce a função política na Terra para o período milenar. E São é dois isso períodos. que eles estão pegando para o já ainda não. Porque se fosse do jeito que você está explicando, se a teologia deles fosse essa explicação de Márcio, todos nós íamos concordar. Sem dificuldade, porque Jesus é rei em nossos corações. Jesus é rei do universo. O poder está com ele. E tudo, até o Apocalipse, quando a gente pegar de 6 a 18, esse período aí, dos cavaleiros, das trombetas, das taças, tudo isso vem a partir de Cristo. É ele que dá a ordem. Só vai acontecer, vamos dizer que ele é o grande autor do filme. As peças, é tudo ele que bota ali, as personagens, tudo direitinho. Então, andando com você, o problema, Márcio, é a gente pegar essa chave hermenêutica e dizer, não, a chave hermenêutica não está certa, porque a chave hermenêutica deles é a chave hermenêutica que vai dizer que o reino político, tanto que a aliança davídica já foi inaugurada, a aliança abraâmica já foi inaugurada, a nova aliança já foi inaugurada, embora a gente saiba que aspectos da nova aliança estão conosco. Mas quando você pega isso tudo e diz que isso está no já, e o reino de Deus já está aqui, e apenas ele vai se concretizar lá em cima, é isso que a gente está discutindo aqui. É isso que nós estamos elaborando aqui. Então, para a gente, por isso que eu não podia, irmão Elias, aí saltar lá para frente, porque a gente precisa compreender essa tensão já ainda não, enquanto chave hermenêutica deles, porque na chave hermenêutica deles, Jesus já está reinando no trono de Davi. Esse é o já. E na chave hermenêutica nossa, vamos chamar assim, faz sentido essa linha de raciocínio? Quando há uma separação entre o reino divino e o reino davídico, político, a linha de raciocínio que eu apliquei faz sentido? Faz no sentido, por exemplo, o reino dos céus já está aí, chamado reino misterioso. Ele é para essa era da igreja, onde tem joio, tem trigo, onde tem peixes bons, peixes ruins, onde você tem assim essa visão, quando você pega a visão que Jesus traz do reino, do homem que lança a rede ao mar e pega toda a qualidade de peixe. Então você tem aqui um reino dos céus presente. Você tem um reino universal de Deus presente. Ninguém está contestando isso. A gente só está contestando a questão que você já colocou, que é essa questão política. Para você, para mim, isso não teria grandes dificuldades, mas quando eles erguem a bandeira do já ainda não, a partir de um governo do Messias, ele está dizendo, o reino que Jesus pregou, que João Batista pregou, aquele evangelho do reino que Jesus e João pregaram, trazendo a ideia de um reino terreno. De reino político. Isso.
político Eu acho que o melhor jeito da gente entender, pelo menos para mim, é quando eu uso a palavra política, porque daí ou civil, não é isso? é, Um reino físico, um reino é. material, um reino político. É isso que nós estamos contestando aqui. Eu não posso já achar, já ainda não, para dizer que o reino político já foi inaugurado, que o reino civil já foi inaugurado, que o reino físico, que o reino material. Está entendendo, Márcio? Então, Mas nisso a gente está não, eu dialogando. entendo, mas Bem, então a linha de raciocínio ele já é, só que ele não exerce. Nesse aspecto, o já, mas ainda não funciona? e nesse aspecto de que o problema, e você vai entender, é que quando eles dizem já, eles não estão pensando no rei, eles estão pensando no reino, Não, tudo bem, pastor, mas aí é o entendeu? problema deles. Lá eu não estou nem aí para esses problemas. E me desculpem os irmãos a minha sinceridade. Eu tô preocupado com a minha teologia, com o que eu estou aprendendo. E no meu entendimento, existe um reino, vai existir um cumprimento de um reino milenar aqui na Terra para várias promessas que estão na palavra serem cumpridas. E Jesus não é homem que volta atrás, Deus não é homem para mentir. Então ele vai cumprir. Agora, quando eu Aí tem faço. a parábola que ele cita, quando em 19:11, ó, só a gente olhar rapidinho, irmão Elias, 19:11 de Lucas. Se você quiser botar, Márcio, aí, põe. Só para lhe dar essa resposta. 19:11 de Lucas, que já clareia bastante para a gente. É rapidinho, irmão Elias, questão aí de 1 minuto, só para a gente dar essa resposta, Márcio. Não, tranquilo. Pode dar Uhum. tranquilo, pastor. 19:11 de Lucas. Tá aí? Estando eles, veja a parábola das 10 moedas. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava, nota bem aí, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Aí ele conta a parábola. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. É isso aí, Márcio. A resposta é essa aí. Ele já foi para a terra distante quando ele subiu. Aí você perguntou, rei? Já rei. Porque ele foi coroado rei para depois voltar. Mas o reino não foi implantado. Quando a gente diz, não posso usar o já ainda não para dizer que o reino já está e depois vai se concretizar. Agora, posso dizer que ele já é rei? Posso. Ele já é rei, como você colocou. Agora, ele não exerce ainda o reinado. Entendeu? É isso. Entendi, e para mim isso é o já ainda não. Isso que para mim é contraditório. Se para você isso é o já ainda não, você vai dizer, ele já é rei, mas ainda não reina. É isso. Não é o que pensam eles. E é nisso que a gente está tentando elaborar. Mas... Ok. Amados, nosso horário já deu. Pastor Lorival, é uma colocação? É uma pergunta? Como é que é isso? E o nosso horário já estourou. É só para cooperar na questão. Eu creio que, assim, essa ideia também, a gente está esquecendo de considerar que existe um negócio de Jesus estar reinando no coração dos crentes, como o pastor Evaldo também colocou aí rapidamente nas suas considerações, né? E para mim maior complicação, porque de fato o reino não está instalado no seu sistema completo, o reino, né? E outra coisa é dizer que Jesus está reinando no coração dos crentes. Estaria mesmo Jesus reinando no coração dos crentes? Quando nós olhamos a igreja na situação que está, né? Bom, vou parar por aí. E aí só queria
acrescentar também a graça, viu, Márcio? Porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, né, verso 11 a 13. Então, eu creio que ainda precisamos concluir numa outra situação o assunto, que ele não está totalmente mastigado, né? Verdade. Na próxima semana voltamos ao tema, né? E a parte final, né? Provavelmente, né, pastor Evaldo, os outros slides aí, né? Achamos, né? Porque a gente nunca pode achar nada, que pode demorar 1, 2, 3, mas como eu sempre digo, não temos pressa, né? Agora sim. Vamos indo, né? E se Vai demorar, surgir, né? irmão Elias, uma bateria de textos sobre o reino, ainda nesse capítulo, que eu acho necessário a gente trabalhar com cada um dos textos para clarificar essa questão da atenção, né? Então, no próximo, aí Márcio vai gostar que no próximo a gente vai analisar os textos e vai começar a analisar textos. Isso é importante, porque eu vi aí o irmão pastor Lorival colocar, e eu entendo quando ele coloca essa questão de Jesus Cristo reinar no coração dos crentes, porque é a ideia do pós-milenismo, que ele está reinando no coração dos crentes. Essa é a ideia. Quando a gente fala do reinado de Cristo na igreja, é no sentido de um reinado espiritual. E se isso é na vida do crente, por exemplo, pode não ser todos os crentes, mas se você tem, e com certeza tem, crentes cheios do Espírito Santo, a gente tem crentes cheios do Espírito Santo, tem crentes que não se importam muito com isso, mas o deixar-vos encher do Espírito, então a presença de Deus em nossa vida passa a ser um governo de Deus, um domínio de Deus na vida do cristão. Então isso é que eu entendo como reino de Deus no coração dos crentes no âmbito espiritual, mas não com a ideia que o irmão pastor está contestando com razão de que Jesus reina no coração dos crentes, tendo a ideia do pós-milenismo, né? Que o reinado é nos corações. Mas esse capítulo 3, eu falei que ele é longo, mas tem algumas coisas que são importantes. Essa tensão já está entrando aí bem, aí a gente vai entrar numa interpretação de texto na próxima semana, que fecha esse slide, mas tem o 3E, viu? O senhor já pulou 3D, 3E. A gente vai aí, porque eu vejo que a discussão vai ser boa aí nesse aspecto, né? Mas o senhor é que comanda. Não, tá ótimo. Vamos seguir em frente aí. Vamos encerrar, então. Quando mandei a agenda, eu acabei que eu não coloquei o nome de quem... Eu sempre gosto de começar o nosso estudo com um irmão, não pastor, e terminar com um dos pastores orando. E acabou que, quando eu fiz a agenda, eu esqueci de colocar. Então, eu vou seguir o meu coração hoje e eu vou pedir para que o pastor Danilo Carolino, por favor, nos despeça com uma oração. Tá bom, pastor Danilo? Danilo Carolino, né? Porque existem dois, né? Tem o Danilo Pereira e o Danilo Carolino. Não sei se ele está... Ele está ouvindo. Então, pode ser, pastor Danilo? Oi, irmãos. Estão me ouvindo? Porque eu acho que está com oscilação minha internet aqui. Estão ouvindo agora, né? Muito bem. Oremos, então. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós te agradecemos pelo privilégio de poder aprender a tua palavra. São temas tão importantes, ó Deus, que nos trazem não só edificação, mas também instrução para que nós possamos ensinar aos nossos irmãos. E, acima de todas as discussões que nós temos tido, a nossa esperança é que o dia da tua vinda esteja breve, para que nós aí sim possamos gozar de maneira plena de todas as bênçãos celestiais que o Senhor tem reservado para nós. Enquanto esse tempo não chega, que o Senhor possa continuar revestindo de sabedoria a cada um dos irmãos, assim como eu também, para que nós possamos a cada dia estar crescendo mais no conhecimento do Senhor e também usando este mesmo conhecimento para benefício da tua igreja. Essa é a oração que faço, Senhor, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. 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 Boa noite para vocês.
Boa Amém. noite a Boa todos. noite a todos. Boa noite, Boa noite, irmãos. meus Um abraço. amados. Boa noite, Boa Boa noite, gente. Foi um prazer estar com Boa noite. vocês. Boa noite. Igualmente. Obrigado, pastor Evaldo, mais uma vez. Deus Boa abençoe. noite, um abraço a todos. Um Pastor abraço. Wilson, boa noite. Pastor Lorival, pastores, Boa noite, boa noite. Obrigado, senhor.